Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com toda a igreja. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, é com muita alegria que iniciamos essa transmissão da nossa escola dominical, com a esperança de que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração, a cada vida, onde este vídeo chegar, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando e falando aos corações. Grandioso e eterno Deus, cuide do Teu povo, cuide da Tua igreja e dirija-nos e conduza os trabalhos desta escola dominical. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Estamos felizes iniciando esta transmissão da nossa escola dominical. E agora nós vamos cantar o hino de número 102. O hino de número 102 dos nossos hinários, a contribuição enviada pelos nossos irmãos Valdenor e Eliana. Vamos ouvir este hino. Eu vou projetar a tela e apresentar o vídeo para vocês. Se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se liberte, vamos, podes assim dormir. Se a cada momento dos ventos se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, me leva o Senhor, Rei do céu e mar. Mas todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre da minha tristeza, estou a suprimir. A dor que perturba minha alma, eu peço que venha a mim. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sem ti, ó meu mestre, vem logo, venha curtir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não posso naufragar, me leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sem sossegar. Mestre, chegou a bonança, em pazes o céu e o mar. Meu coração goza calma e não poderá findar.
bem seguro ao porto destino seu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar, sentindo campelar no mar a ira dos homens, o gênio do mal. Mas armas não podem a naufragar, que leva o Senhor pelo céu e mar. Os todos ouvem em meu mandar sossegai, sossegai, povos que estou para nos salvar, se sossegai. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos guardar. Sossegai. Essa é a mensagem dessa manhã, igreja. E agora nós seguiremos com o nosso estudo, continuando a série de estudos sobre o Evangelho. Para a lição de hoje, queridos irmãos, nós vamos dividi-la em duas partes, tá? A primeira parte com um aprofundamento bíblico maior e a segunda parte nós faremos um aprofundamento teológico conforme a teologia reformada, os princípios básicos da teologia reformada, a nossa teologia, a teologia presbiteriana, e como podemos conjugar, né, o aprofundamento bíblico da primeira parte com esse aprofundamento teológico da segunda parte, que ficará para o domingo que vem. Tá? Então, a lição começa hoje e vai terminar no domingo que vem. A ideia é um desafio, né? Dar um salto a mais do que nós vínhamos fazendo, né? Nós estávamos com lições com uma ênfase bíblica profunda, teológica, mas se os irmãos foram notando, né? A gente foi avançando no aprofundamento da análise dos textos, né? E eu acho que isso é muito importante para o crescimento da igreja, né? E é um material que nós vamos ter depois à nossa disposição para revermos, para questionarmos algumas coisas, para rediscutirmos alguns pontos, né? Então, eu acho que agora é hora da gente ir um pouco mais além. Para isso, para que o estudo não fique muito cansativo, denso demais, a gente dividiu ele em duas partes. Então, nós vamos para a primeira parte agora e finalizaremos no domingo que vem. Eu vou projetar a minha tela e os irmãos terão a oportunidade de acompanhar. Sigamos. Só um minutinho, irmãos, que deu algum probleminha aqui no meu cursor. Vamos lá. Agora sim. Isso. Vamos lá. Lições do Evangelho para a vida da igreja. Semear a missão da igreja desde Cristo. Lição 9, vamos para o Evangelho, Marcos 4, de 1 a 9. O estudo de hoje propõe uma reflexão teológica mais profunda e desafiadora, né? Então, não só de hoje, né? O estudo de hoje e do próximo domingo, né? Essa lição será dividida em duas partes, como dissemos.
vai abordar também aspectos importantes da missão da igreja. Com isso, como colocamos como grande desafio para esses dias de quarentena e distanciamento social o crescimento da igreja, em vários aspectos, no conhecimento bíblico, na compreensão teológica, na sua missão como igreja. Esteja preparado e preparada para um avanço a partir dessa lição, num exercício de reflexão teológica um pouco mais profunda do que vimos em lições anteriores. Falaremos da parábola do semeador e o que ela nos deixa de legado para a nossa praxis, a prática da igreja e nossa missão. A leitura está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Faremos a leitura agora. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão com ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia para ser posto debaixo do alqueire ou da cama? Não vem,
antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Sigamos então, irmãos. Nós vimos a leitura, né, da parábola do semeador. Conforme levantamentos e pesquisas bíblicas, né, essa imagem ela traduz muito bem a parábola, né? A imagem do semeador é muito parecida com esse desenho, né, que nós estamos vendo. O semeador ele tinha uma espécie de uma bolsa, né, que ele carregava junto ao seu corpo. Essa bolsa estava cheia de sementes, né? E ele ia jogando as sementes pelo caminho, semeando, né? Os pássaros aqui fazem, né? Nos lembram, né, do versículo, né, que fala sobre os pássaros que vêm e comem aquelas sementes que ficam ali na superfície, né, que simboliza Satanás roubando as sementes, né? Então é uma imagem que traduz bem essa parábola, a imagem desse semeador, né? Então nós vamos falar sobre parábola, né? Uma linguagem enigmática, né? Era uma linguagem que Jesus adotou com muita frequência para falar do Espírito, para falar do reino de Deus, né? Então, Jesus, ele utiliza muito desse recurso, o recurso da parábola em seus sermões, né? As parábolas, elas parecem estranhas para nós, distantes da nossa realidade, pois o são. Principalmente nós que vivemos na capital, que vivemos na grande cidade, né? Nós não temos ideia, eu não tenho ideia do que é fazer esse trabalho de semeadura num campo. Mas, na época de Jesus, as pessoas, isso era o modo de vida e de sobrevivência das pessoas, né? Então, elas conseguiam visualizar bem o que Jesus estava falando, mas tinham uma certa dificuldade de compreender qual era, vamos dizer, a lição de moral daquela parábola, né? Parecia que ficava meio em oculto para as pessoas, né? Porque elas tinham uma dificuldade de compreender o que Jesus estava apresentando como sendo o reino de Deus, né? As pessoas elas tinham criado dentro delas uma concepção equivocada de Deus, equivocada do reino de Deus, e muitas vezes até no nosso tempo, né? Nos nossos dias, nós também temos às vezes concepções equivocadas de Deus, né? Durante quanto tempo, né? Quantas pessoas tentaram educar os seus filhos apresentando um Deus cruel, um Deus castigador, né? Então o pai ou a mãe ele não conseguia exercer a autoridade paterna, a autoridade que ele deve exercer sobre os filhos. Então ele usava a figura de Deus para ameaçar os filhos, né? Porque foram também na sua infância ameaçados, né? Por esta imagem de um Deus vingativo, um Deus cruel, né? Enfim, como Jesus ele estava trazendo o reino de Deus na sua essência, mas esta essência havia sido perdida entre as pessoas,
Então, elas tinham dificuldade em compreender o que ele queria dizer, né? O semeador e os solos, né? Aqui está o núcleo, né? Do estudo de hoje, né? Seria o semeador inapto ao semear aleatoriamente, né? Porque quando a gente olha, a gente, num primeiro momento, fica com a imagem de um semeador inapto, né? Uma pessoa até irresponsável, porque aquelas sementes custavam dinheiro para o dono do campo. E aí ele sai jogando aleatoriamente, né? Sem observar aonde essas sementes vão cair. Então, parece que o semeador é inapto. Mas será que é? A contribuição da parábola para a teologia presbiteriana, né? Abordaremos isso. E a missão da igreja, né? Falaremos sobre a missão da igreja. Então, as parábolas de Jesus e o reino de Deus, né? Como nós dissemos no início, Jesus utiliza muito deste recurso linguístico, as parábolas, que eram comuns na sua época, e ele usa muito de parábolas para falar sobre o reino de Deus, né? As parábolas foram o principal recurso de Jesus para falar sobre o reino de Deus. Parecem distantes de nós, mas não eram dos seus ouvintes, já explicamos isso. A palavra, né, a parábola, né, aqui saiu errado, desculpe, irmãos, a parábola do semeador. Jesus indica ser a principal parábola para a compreensão da sua missão, anunciar a chegada do reino de Deus. E por que a gente tem essa ideia? Eu estava ouvindo um estudo do reverendo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre essa parábola, e a gente tirou informações bem interessantes desse estudo que ele trouxe, né? Quando alguém quiser também ouvir para agregar, para somar, né? Pode buscar na internet, né? Augustus Nicodemos, estudos sobre as parábolas. Então, ele chama a atenção no verso 13, quando Jesus diz assim, se vocês não compreendem esta parábola, como que vão compreender todas as outras? Quer dizer que esta parábola, Jesus a classifica como a principal parábola para que os seus ouvintes possam compreender o que ele falará sobre o reino de Deus. Muitas parábolas só foram compreendidas depois da morte e ressurreição de Jesus. Falamos na lição passada, né? O evento da morte e ressurreição mudou muito a compreensão que as pessoas tinham de Jesus e que nós temos que sempre considerar isso quando lemos os evangelhos. E é interessante entendermos que a vida, a morte e a ressurreição era parte integrante da mensagem. E havia uma séria de dificuldade por parte dos discípulos de entenderem que o Messias haveria de padecer, de morrer, de sofrer nas mãos de pecadores e ser assassinado. As pessoas tinham dificuldades em entender isso. Mas a vida, a morte e a ressurreição era parte integrante da mensagem de Jesus. A parábola do semeador, né? Pressupostos. Semeador é Jesus. Aqui, no momento em que ele está contando esta parábola, né, ele se coloca como o semeador. Né? Solos. Os solos são os corações. E a variedade de solos
que era algo comum na geografia da Palestina, é também, ou representa, a variedade de corações, né? A variedade de corações, né? Então, são variados corações. A semente é a mensagem do reino de Deus. E essa mensagem, ela é refletida na pregação. E na pregação de quem? De Jesus. Tá? A mensagem na pregação, e a pregação de quem? A pregação de Jesus. E qual era a pregação de Jesus? Qual foi a pregação de Jesus? Qual foi? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem não é outra coisa senão arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tá? Qualquer coisa, qualquer elemento que fuja desse núcleo não é fundamental para a vida da igreja, para a comunidade cristã, não é semente a ser semeada. Né? Qualquer outra coisa além disso aqui, queridos irmãos, qualquer outra coisa do arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, qualquer coisa além disso é acessório. E os acessórios são dispensáveis, tá? Os acessórios são dispensáveis, tá? São dispensáveis, não são fundamentais. Por exemplo, o meu carro, ele está precisando trocar o amortecedor. O amortecedor é um item de segurança, é um item fundamental. Faz parte do núcleo do carro. Mas eu também quero colocar um farolzinho de milha no painel. Os valores são bem parecidos do amortecedor e do farol de milha. O que eu devo fazer? Trocar o amortecedor ou colocar o farol de milha? Trocar o amortecedor. Por quê? O amortecedor é um item indispensável, faz parte do núcleo. O farol de milha é um acessório. E acessórios são dispensáveis. Então, qualquer coisa que fuja desse núcleo é dispensável. Então, quando nós falamos da mensagem, quando nós falamos da semente, nós não estamos falando de dinheiro e oferta. Então, dinheiro e oferta não é mensagem a ser semeada. A igreja precisa de dinheiro, a obra precisa da oferta, mas isso não pode ser confundida com a mensagem, com a semente. Então, quando falamos em mensagem a ser semeada, não estamos falando de dinheiro e oferta. Quando falamos de mensagem a ser semeada, não estamos falando de tipo de música que deve ser tocada na igreja. Quando nós estamos falando de mensagem a ser semeada, não estamos falando de tipo de roupa a ser usada na igreja. Se a mulher pode usar calça jeans, se não pode usar calça jeans, se deve usar saia, se não deve usar saia. Isso
não é a mensagem que tem que ser semeada. Quando estamos falando de mensagem a ser semeada, não estamos falando de corinho ou hino, que tem que tocar mais hinos e menos corinho, isso não é mensagem a ser semeada. Quando falamos sobre a mensagem a ser semeada, não estamos falando de coreografias na igreja, se pode ou não pode. A mensagem é uma só: metanoia. Nós vamos ver ainda ao longo do nosso estudo, queridos irmãos, né? Nós veremos por que eu estou falando dessas coisas aqui. Mas a mensagem, ela está aqui, ó. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tá? Metanoia. E vamos ver o que essa palavra tem a nos dizer. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia significa a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida, por exemplo. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina. Consiste na reinterpretação que a pessoa tem da sua vida, seja moralmente, intelectualmente ou espiritualmente. Para a religião, a metanoia é um processo constante e crescente que se inicia a partir do momento em que o indivíduo reconhece e aceita a sua fé na doutrina que lhe foi pregada. Tá? Por aqui. Vamos parar. Portanto, queridos irmãos, quando falamos da parábola do semeador e da semente que é lançada, essa semente é a pregação, o primeiro semeador é Jesus, e a mensagem, ela tem como núcleo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tá? Muitas vezes nós queremos inovar os nossos cultos, nós queremos contratar equipes de louvores para os nossos cultos, nós queremos personalizar toda o nosso equipamento de audiovisual, mas se a igreja não mantiver este núcleo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ela deixa de ser uma semeadora que saiu a semear. Tá? Então, metanoia, mudança, arrependimento, mudança de direção. É essa a mensagem que deve ser semeada. O semeador e os solos pela frente. O semeador parece inapto. Seria mesmo? Né? Porque ele sai lançando, a impressão que nós temos é que ele sai lançando sem critérios. Ele lança em qualquer lugar a semente, né? Sem critérios. Será que é isso mesmo? Por que Jesus escolheu essa parábola para falar sobre o reino de Deus? Como se semeava na época de Jesus?
Queridos irmãos, eu fui pesquisar e lendo sobre isso. Era comum, era uma prática, não arar a terra antes da semeadura. Não arar a terra. Não passar o arado na terra. Tá? Não passar o arado na terra. Era comum isso. Logo, quando o semeador saía para fazer o seu trabalho, era uma região de muitos ventos, muito calor, a terra ficava muito seca. Então, havia, como nós dissemos, né, na parábola lá na parábola dos dois fundamentos, né, que o solo, tanto da casa que estava edificada na areia, quanto da casa que estava edificada na rocha, eram muito parecidos, porque eles eram cobertos por uma camada de solo falsa, né? Então, para o semeador era tudo muito igual, então ele não conseguia identificar aonde havia mais quantidade de rocha, aonde havia mais ali espinhos e abrolhos. Né? Então, não é que ele era inapto, mas era uma prática, ao semear, esse tipo de metodologia, né? Onde você lançava a semente e aí acabava algumas coisas, algumas sementes se perdiam. Mas uma das coisas que eu chamo a atenção de vocês, para que vocês se atentem e lembrem-se ao longo da lição, é que não havia a discriminação do solo. Tá? Isso é muito importante. Discriminação do solo. Ele não ficava escolhendo, neste solo eu lanço, neste solo eu não lanço, neste solo eu semeio, neste solo eu não semeio. Não havia essa discriminação. Todos os solos recebiam a semente, pois todos os solos pareciam iguais. Então, falamos das características geográficas e climáticas, a variação de solos, né? A variação de solos, as características geográficas e climáticas da Palestina, né? Quem tem curiosidade, né? Existem livros muito interessantes sobre a Palestina na época de Jesus, né? Que estuda vários aspectos daquela região, né? Então, os solos e os corações na semeadura. Então, agora nós vamos mergulhar um pouco mais na parábola. Primeiro, à beira do caminho, a ação satânica. Veja bem, Jesus, ele não deixa de fora a ação satânica como obstáculo para que a palavra seja semeada. Então, há um inimigo, Satanás, o inimigo de Deus. Vieram as aves e comeram. Havia caminhos pelos quais passavam os semeadores, né? Trilhas, e os campos de semeadura ficavam do lado da trilha. Mas, inevitavelmente, algumas sementes caíam nesses solos. E esses solos, como eles eram trilhas, né? Como eles eram trilhas, e eles
e as pessoas pisavam, então eles ficaram duros, né? Eles eram solos duros, maltratados, pisados. Então, quando a semente caía naquele lugar, a semente ficava ali exposta. Então, os pássaros vinham e se alimentavam, roubavam e comiam aquelas sementes. Então, Jesus, ele observa esse fenômeno e ele compara a ação de Satanás na vida da pessoa. E aí eu fiquei pensando sobre que solo, né? A que coração esse solo se refere, né? Ou a que coração nós podemos comparar esse solo? A gente vê que não tem, né? É um solo que não dá a menor chance da semente germinar, né? E é um solo pisado, né? É um solo maltratado, as pessoas pisam, né? E aí, irmãos, eu me lembrei, né? Não achei nenhuma referência direta a esse tipo de solo, mas eu me lembrei de pessoas que são feridas ao longo da vida, né? Que foram pisadas ao longo da vida, que foram maltratadas ao longo da vida. E esses corações maltratados se endureceram, como este solo por onde os semeadores passavam e pisavam, né? Então, existem muitos corações endurecidos para a semente da palavra de Deus. Vieram as aves e comeram. A pessoa, às vezes, até vai na igreja com você, mas ao sair dali, parece que nada que ela ouviu produziu qualquer efeito em sua vida. Olha que interessante, irmãos, né? A semente naquele solo não produziu nenhum efeito. E quantas pessoas, queridos, nós conhecemos que entram, assiste um culto, ouve a palavra, mas parece que a palavra não causou nenhum efeito naquela vida. Solos, por alguma razão, muito endurecidos, né? Muito endurecidos. Difícil, né? Difícil. Complicado, né? Solo pisado, endurecido, maltratado. E o que acontece? O semeador lança a semente ali, mas ela fica totalmente exposta e Satanás vem, representado aqui nos pássaros, e rouba aquela semente. Então, não adianta você querer levar as pessoas para Cristo se você não tenta cuidar bem do coração das pessoas que você ama. Seja cuidadoso com os corações que te rodeiam, porque um coração pisado é um solo endurecido. E um solo endurecido, quando a semente é lançada, ela fica exposta e Satanás vem e rouba, né? A segunda, um solo rochoso, né? Como eu expliquei, irmãos, o vento
o sol fazia com que criasse, né, uma camada de solo, onde quem olhava imaginava que era tudo igual. Mas por baixo, em algumas regiões, por baixo daquela camada de areia, de solo, haviam rochas duras. E o que Jesus explica, né? E o que acontece? A semente é lançada, ela penetra rapidamente na areia, porque esse já é um solo diferente do primeiro, porque o primeiro era a trilha, era o caminho por onde os semeadores passavam. Era um solo duro, difícil, né? Um solo muito endurecido, né? Muito endurecido. Agora, esse segundo solo já se fala de um solo rochoso, coberto por uma camada de terra, de areia. A semente vem, ela germina rapidamente, ela nasce, ela começa a crescer, mas as suas raízes, devido àquelas rochas que estão por baixo daquela fina camada de areia, a raiz, quando encontra as rochas, não consegue se aprofundar para encontrar a água da chuva que penetrou e ficou lá embaixo do solo, porque o calor, o sol, ela seca a superfície, mas a umidade fica lá embaixo. E o que acontece? A raiz, ela não consegue penetrar e encontrar água para resistir às intempéries da natureza, às intempéries climáticas. Então, aquela planta nasce, mas logo vem o sol, o calor, e ela seca e morre. E Jesus compara isso, né? As perseguições e as dificuldades. Então, o que acontece, né? A pessoa, ela recebe a mensagem, ela vai com você na igreja, ou ela ouve uma mensagem, ela ouve a sua pregação, você fala do amor de Deus para ela fica entusiasmada, aí ela vai no culto, ela ama aquele louvor maravilhoso, aquela equipe de louvor com 50 membros, mas é só entusiasmo, e ninguém vive de entusiasmo, porque o entusiasmo não tem profundidade. É igual você vai, assiste uma palestra sobre um tema que você gostou, você ficou super entusiasmado, mas não tem profundidade. E se você assistir uma palestra sobre pediatria, você vai ficar entusiasmado, mas você não é um pediatra, porque você não se aprofundou, você não fez a faculdade de medicina. Eu fui e assisti uma palestra sobre teologia, sobre o Antigo Testamento, fiquei super entusiasmado, mas eu não sou um teólogo, porque eu não fiz uma faculdade de teologia, eu não me aprofundei. E existem algumas pessoas assim, elas sim ficam entusiasmadas com aquela mensagem, mas elas não se aprofundam. Aquela mensagem não se aprofundou em seu coração. Então, como disse Jesus, né? Muitos vão deixando conforme as dificuldades vão surgindo. Então vem o sol forte, aquela planta ela não resiste às intempéries climáticas. Quantas pessoas conhecemos que chegaram na igreja, se entusiasmaram, né?
se batizaram, fizeram pública profissão de fé, mas hoje, depois de terem passado por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de decepção, abandonaram o evangelho e não querem mais saber de igreja. Quantas pessoas conhecemos assim? Porque aquela raiz, aquela mensagem, aquela semente, ela germinou, gerou um grande entusiasmo, mas ela não se aprofundou. E aí, o que impediu aquelas raízes de se aprofundarem foram as rochas. E o que seriam essas rochas? Fiquei horas meditando, orando. Rochas, aqui, irmãos, ao contrário de outras situações, né, que é firmeza, essas rochas elas servem como obstáculos que atrapalham da mensagem enraizar. Essas rochas podem ser sentimentos que nós temos guardado em nosso coração, como mágoas, falta de perdão, sentimento de culpa, egoísmo. Então, irmãos, nós nutrimos, nós alimentamos, nós carregamos em nosso coração pesos, rochas, que são obstáculos para que a semente, quando lançada, a semente, quando semeada, ela possa se aprofundar, as raízes possam se aprofundar para resistir. Então, a pessoa não, a semente não, a raiz não se aprofunda, então aquilo que nasce não tem força. E quando nós nos deparamos com as dificuldades que é servir a Jesus, acabamos desistindo. Porque servir a Jesus, irmãos, não é fácil, né? O negar a si mesmo é negar-se, é terrível, é muito difícil, né? E quantas vezes somos perseguidos, né? Ou nos sentimos perseguidos porque o evangelho exige de nós o quê? O que eu falei lá no início? Qual é o núcleo da mensagem? Metanoia, transformação. E a transformação nos faz diferentes. E muitas vezes, nessa diferença, nós somos discriminados no meio em que frequentamos. Discriminados. Como é difícil, irmãos. E se a semente que foi semeada em nós encontrou muitas rochas, muitas pedras, e não se aprofundou, ela vai morrer com essas situações que são comparadas ao sol. Solo com pedras, preenchido com rochas, com coisas desnecessárias que carregamos em nosso coração. O terceiro solo, irmãos, entre os espinhos que sufocaram a semente, cuidados com o mundo. E Jesus explicou isso. A pessoa, ela ouve a mensagem, ela se envolve com a mensagem, porém, ela não consegue se desligar dos cuidados com o mundo, do fascínio, da riqueza, do brilho mundano que as rodeia. Eu tive uma amiga na minha juventude que tinha um dom maravilhoso para servir a Deus, mas que nunca conseguiu
se desligar dos cuidados mundanos. E aconteceu com ela exatamente, e eu digo isso com muita tristeza, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande. Essa pessoa foi sufocada pelo mundo. E aquela semente que foi semeada, que cresceu ali, algo tão bonito, que daria tantos frutos, hoje não existe mais. Quantas pessoas conhecemos, irmãos, que ouvem, concordam, aceitam, mas vivem cercadas de tantas preocupações que acabam não se envolvendo, não se entregando, não recebendo tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer, porque estão presas, estão enroladas entre espinhos e abrolhos, sufocados. Claro que nós devemos ter a preocupação com o nosso trabalho, a preocupação com o nosso futuro, a preocupação com o nosso bem-estar, a preocupação com o conforto para a nossa família, mas desde que isso não vire o nosso Deus, o nosso ídolo, o nosso motivo de adoração, e a palavra de Deus, o serviço de Deus, a missão de Deus se torne secundária em nossa vida. E é isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Então, esse é o terceiro tipo de solo, ou tipo de coração. É um solo, um coração sufocado, né? Sufocado. A pessoa quer, né? A pessoa reconhece o que a palavra significa na vida dela, mas ela ainda está envolvida pelos cuidados humanos. Envolvida pelos cuidados humanos. Ela ainda não confia totalmente em Deus. Ela ainda não depende totalmente de Deus. Né? E aí, isso vai matando aquela semente que germinou aos poucos. Mas chegamos ao quarto solo, os que foram semeados em terra boa. Aquela semente germinou, aquelas raízes se aprofundaram, se fortaleceram, e a planta que ali nasceu frutificou a 30, 60 e 100. Queridos irmãos, uma colheita nessa numeração de 5 a 15 por 1 já era uma grande bênção, já era motivo de grande alegria. E Jesus, na parábola, diz que aquela semente que encontrou terra boa frutificou a 30, 60 e 100. Isto é, ela frutificou por todos os outros terrenos onde a semente foi roubada por Satanás, ou não aprofundou devido às rochas, ou foi sufocada pelos espinhos da vida.
todo o trabalho do semeador foi recompensado neste quarto solo. É interessante, irmãos, que de 4 tipos de solos descritos na parábola, em apenas um houve resultado, mas o resultado valeu por todos, mostrando que semear sempre vai valer a pena. E agora, irmãos, nós vamos entrar aqui partindo para a finalização dessa primeira parte de nosso estudo, partindo para a finalização, nós vamos analisar aqui o semeador, né? Ele não era inapto, como nós já dissemos, né? Ele não era inapto. O solo com boas condições, que acolhem e guardam a semente, permitindo a germinação e um enraizamento profundo, não projunto, né? Loucura aqui, profundo, né? Esse é o solo bom. E que o fruto que ele dá, ele compensa pelos solos que não deram fruto. Nós dissemos que o semeador não fez discriminação entre os solos. Vou insistir, guarde essa palavra. Discriminação. Ele não discriminou, mas ele semeou, né? Ele não discriminou, ele apenas semeou. Né? Ele apenas semeou. Três solos dos 4 não deram resultados. O que isso quer dizer, irmãos? O que isso pode nos ensinar? Por mais que pareça que o trabalho de semear seja inútil, ele sempre vale a pena. Porque sempre a semente encontrará uma terra boa. Nós não temos como distinguir uma terra da outra, um coração do outro. Portanto, nós somos chamados por Deus a semear, sem discriminação, apenas semear. E foi isso que o semeador fez. Jesus, irmãos, tinha uma multidão que o acompanhava. Estavam ali vendo os milagres maravilhosos que Jesus fazia, estavam ali vendo a multiplicação que Jesus fazia, estavam ali ouvindo os discursos de Jesus, mas quando Jesus falou sobre comprometimento, quando Jesus falou sobre renúncia, quando Jesus falou sobre doar-se, quando ele disse, aquele que verdadeiramente não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. O que começou a acontecer, irmãos? As pessoas começaram a deixar Jesus. Quando ele começa a apresentar as dificuldades, as provações, e o que era exigido de quem estaria ali para servi-lo,
para ser seu discípulo, as pessoas começaram a se afastar e a deixá-lo. Até que ele olha para os 12 e diz: e vocês, não vão me abandonar também? Aí Pedro olha para Jesus e diz: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? Nestes corações, a semente estava germinando e as raízes estavam se aprofundando. Mas, naqueles que deixaram Jesus de lado, naqueles que abandonaram o caminho, estes estavam apenas no entusiasmo. Tem gente que vai na igreja porque gosta de ouvir o louvor. Tem gente que vai na igreja porque gosta de ouvir o que o pastor fala ou a pastora fala. Tem gente que vai na igreja porque gosta daquela aula, do jeito que o pastor dá aula ou que o professor tal dá aula, mas não passou pela experiência do metanoia. E se não passou pela experiência do metanoia, está ali por entusiasmo. Entusiasmo. E entusiasmo representa uma raiz rasa, que não se aprofundou, frágil. Quando Jesus falou de comprometimento, de renúncia, de doar-se, as pessoas foram deixando ele de lado. Quando as pessoas ouviram das dificuldades que poderiam passar, foram deixando Jesus de lado. Qual é o terreno que você tem apresentado para o semeador? Como disse Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, quando eu ouvi o estudo que ele ministrou sobre essa parábola, ele falou uma coisa interessante. Essa parábola, ela é, entre tantas coisas, um espelho para cada um de nós, onde a gente olha para ela e, com sinceridade, analisa qual é o solo que recebeu a semente. O meu coração, hoje, ele está em qual solo? Ou ele se compara a qual solo da semeadura? Vamos ficar por aqui hoje, irmãos. Na semana que vem, no próximo domingo, continuaremos com a nossa lição, abordando um aspecto mais teológico. Mas, para hoje, encerro com esta pergunta. Essa parábola é um espelho. Estamos olhando para ela. A que solo o nosso coração se compara? Bom, daremos sequência na semana que vem. Deus abençoe. Eu vou voltar aqui para a projeção, para partirmos para o encerramento da nossa escola dominical. Bom, irmãos, nós vamos agora para o encerramento da nossa escola.
né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que nós já recebemos, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui projetar novamente a minha tela e nós temos algumas coisas para compartilhar com os irmãos. Aqui é a liçãozinha, a atividade sobre a Arca de Noé, feita pela Laurinha, né? Então, recebemos aqui a contribuição através da Josiane, né? Da lição da nossa irmã Laurinha, que fez aí a sua atividade da escola dominical, né? Os nossos jovens também mandaram o seu material. Nós vamos projetar aqui agora alguns vídeos. Só um minutinho, irmãos. Estamos com alguns problemas técnicos aqui, mas já vamos compartilhar com a igreja. Bom, peço desculpa aos irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui, nesse vídeo, o material que eu estou recebendo da escola dominical, da participação dos jovens e das crianças. Não vai ser possível eu gravar aqui para vocês, mas na sequência desse vídeo, nós vamos compartilhar com a igreja todo o restante da nossa escola dominical, né? Então, vamos continuar pelo WhatsApp recebendo o material. Deus abençoe. Fiquem na paz.